Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, 16 de abril de 2026, horário 8 horas da manhã, 40 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, arbitragem internacional, interventor em 125 países, estabelecendo o monitoramento da ORCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, também o Reduto Cleptocracia da ONU, pagamentos para funcionários públicos de primeiro, segundo e terceiro escalão em 196 países, todos já identificados. Já estamos com todas as posições estratégicas para o acompanhamento e a extração de Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, ou quem esteja ocupando a carapuça, a máscara de silicone, como vocês queiram identificar, e também o seu grupo de narcoterroristas funcionários públicos. Eles estão pretendendo se evadir da República Federativa do Brasil rumo à Espanha e Portugal, reduto do narcotráfico global, ao qual já está totalmente tomada pelas forças de inteligência e também do monitoramento global da Europol, da Interpol, da CIA, no acautelamento de todos estes terroristas, células de funcionários públicos que trabalham para o pagamento do narcotráfico global. Tudo já com provas irrefutáveis. Então, já estamos no acompanhamento e também no posicionamento de captura. Se não houver captura, haverá o abate. E o abate pode ser feito de forma sumária. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, juiz corregedor arbitral internacional, com a tutela e curatela de toda a chancelaria global no combate ao narcotráfico mundial. Guerra atômica nuclear, que colocou e está todo o território da República Federativa do Brasil comprometido com ogivas nucleares trazidas pela China e pelo Irã. Todo este elemento de ogivas nucleares se encontra distribuído em 17 países e no território da República Federativa do Brasil. O posicionamento desta ORCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, está pretendendo se evadir, torno a repetir, hoje, no horário da manhã, para a Espanha, Portugal, toda a membresia do seu staff de células terroristas, funcionários públicos, todos já identificados. Então nós vamos proceder com a extração ou com o abate. Abate é execução sumária.
Pode ser na travessia do Atlântico, pode ser no território da República Federativa do Brasil. Ou seja, já está valendo a extração, vivo ou morto, porque se trata de terroristas narcotraficantes. Eles colocaram ogivas nucleares para explodir, apontadas para os Estados Unidos da América, e tudo isto é um procedimento que pode ser realizado no dia de hoje, 16 de abril de 2026, horário 8 horas da manhã, 45 minutos. Então, todo o espaço aéreo do território da República Federativa do Brasil, como também portos, aeroportos, todos monitorados. Nós estamos acompanhando todo o procedimento do embarque deste staff da ORCRIM Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, que são células terroristas, narcotraficantes. Eles vão querer se posicionar, não acreditam no que está sendo já, e foi revelado através de carta, através do embaixador do Brasil nos Estados Unidos da América, que otorgou este horário para que este indivíduo se entregue, abdique, ou seja, o Brasil deve abdicar, o parlamento deve abdicar, o executivo deve abdicar e o judiciário deve abdicar. Com relação aos 4 elementos, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Toffoli, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Toffoli, Fachin e o Gonê, todos eles já estão com as prisões decretadas por serem braço de branqueamento e pagamento de terroristas globais. O comando da capital, ele exerce o pagamento às células terroristas, não somente na Europa, como também na Ásia. E tudo isto já com informações trazidas pelo Mossad. Já estamos procedendo. Então, torno a repetir. Você deve abdicar, se entregar, narcopaís Brasil. Do contrário, vocês serão alvos, onde se encontram as ogivas nucleares da China e do Irã. Não tem como parolar, não há argumentação, não há hermenêutica, se trata do narcotráfico global. Luiz Inácio Lula da Silva recebeu pagamentos de bilhões de dólares feitos por células terroristas globais. E o combate, neste momento, está sendo processado no México, na Colômbia, na Venezuela, no Equador, no Peru, na fronteira com o Brasil. E tudo isto neste instante, dia 16 de abril de 2026, horário 8 horas 47 minutos. Torno a repetir. O elemento que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai ser abatido sumariamente. E quem estiver com ele terá o mesmo fim. Entenderam? Fui claro? Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. As ogivas nucleares chinesas e iranianas estão apontadas para os Estados Unidos da América. Eles estão querendo demonstrar uma força que não existe e nós vamos abatê-los. E vamos jogar mísseis para destruir as ogivas nucleares localizadas no território da América Central, da América do Sul e também no Brasil. Não há outro procedimento.
Estamos entendidos? E a captura e também a determinação de confronto com a China, com a Norte-Coreia, com a Rússia, com quem for, será e está sendo processado. Está totalmente cercado o posicionamento das costas da China, das costas da Norte-Coreia, de todos os elementos narcoterroristas. Estamos em guerra atômica nuclear. Por favor, viralize isto. E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail. oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF. 510-466-447-34. Meu Pix é meu telefone celular. 2199-742-0789. Entendam? Não é triste, mas não se bate em cachorro morto. E eles já são defuntos, já são óbito. Entenderam? Foi claro? Correto. A vida segue. E vamos proceder imediatamente com todos os que estiverem no avião que está sendo posicionado para o embarque da comitiva do narcoterrorista Luiz Inácio Lula da Silva e a célula de funcionários públicos amotinados do seu staff da Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Tráfico mundial. Maiores informações entraremos em contato. Por favor, nos ajudem. Nós estamos precisando de R$800. Por favor, pedimos a todos vocês que tenham a possibilidade de ajudar no Pix. Gratidão. Temos 3 dias para posicionar este capital. Obrigado. Quem está falando é o senhor Oscar Anibaltiapano, interventor do Tribunal Penal Internacional, com chancela no Tribunal Internacional do Brooklyn, com o Supremo Tribunal Mundial, com a Corte Permanente de Haia e várias jurisdições globais. Estamos representando 125 países signatários do Tribunal Penal Internacional, cuja todos estes 125 países, eles estão na baixa tutela e curatela do Tribunal Penal Internacional, na fiscalização do seu corpo de funcionários públicos que, se cometerem algum crime internacional, sabotagem, motim, espionagem, conluio a países hostis em tempo de guerra, se faz presente o interventor, o senhor Oscar Anibaltiapano, juiz corregedor arbitral internacional na investigação da Orcrim, cleptocracia de 196 países, ONU, e também a investigação da comunidade do euro, como também em vários procedimentos na Oceania, na África, em todo o planeta. Estamos já com as averbações da posição do relatório ao combate do narcotráfico terrorista global. Estamos já com vastas provas de ogivas nucleares, silos, mísseis, drones, posicionados no território da República Federativa do Brasil, cujo feudo, terras de 27 estados e 5.070 municípios foram transacionados no período de 47 anos pelo G7, pelo G20, pelos conglomerados financeiros globais, onde todos eles colocaram seus lobbies de deputados, senadores, partidos políticos
a eles todos serem globalizados ao delipêndio deste continente chamado República Federativa do Brasil e todos os seus 17 fronteiriços países de Centro-América, Caribe e América do Sul, onde 10 países fazem fronteira cerca de 17 mil quilômetros com o Brasil e 7 países do Caribe. Estão todos já identificados e todos eles foram agendados e estabelecidos pelo narcotráfico global. Há um líder da Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, cujo manager, conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva, sócio do Hezbollah, do Hamas, do Estado Islâmico, de todos os terroristas globais, da Guarda Revolucionária do Irã, como também os seus sócios da Comunidade do Euro, toda a Europa, toda a África, toda a Oceania, todo o Oriente, foi estabelecido acautelamento de somas extraordinárias de capital, onde Obama, Biden, Clinton estabeleceram todos os seus espólios financeiros no território da República Federativa do Brasil, e todos eles, através de 4 representantes bancos domésticos, tomaram empréstimo de 227 bancos do narcotráfico global administrados por Basileia, território na Suíça, cujo organização de 56 bancos centrais centralizadores, através do manager mexicano que branqueou o dinheiro do narcotráfico global e estabeleceu este espólio, todos eles já identificados. O Brasil, ele arregimentou funcionários públicos que ocupam o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, como também 27 estados de justiça e também autarquias, PGR, Procuradoria-Geral da República, como também Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, como também o Exército, Marinha e Aeronáutica. E eles estabeleceram um confronto global a querer jogar ogivas nucleares contra os Estados Unidos da América. Então nós já estamos procedendo nas fronteiras com tropas internacionais à invasão para estabelecer o interstício de 15 anos no monitoramento da junta militar com sociedade dos Estados Unidos da América numa guerra atômica nuclear contra estes déspotas conhecidos mulãs, que não são muçulmanos, são terroristas, genocidas, persas, que estão a querer aniquilar a população global da Terra. Todos eles refugiados em 27 estados e 5.070 municípios, 20 mil cabeças. Todos eles serão alcançados pelas tropas e morte sumária. Não é procedimento de prisão a cautelar. Estamos lidando com terroristas naturais da República Federativa do Brasil. Não se requer a extradição de naturais brasileiros por eles terem ou não terem
extração do território da República Federativa do Brasil. São terroristas, narcotraficantes e serão abatidos no território da República Federativa do Brasil pelas forças Delta, pelo FBI, pela CIA, pelo Mossad, pela DEA, pela Interpol, pela Europol, que foram citados no pagamento de terroristas globais através do Banco Master. Somas incalculáveis, atingindo quinquilhão de dólares e euros em todos os territórios, fazendo do BRICS, fazendo da sociedade da Rússia, da China, da Norte-Coreia, todos os que se habilitaram a querer estabelecer feudos financeiros globais em 27 estados e 5.070 municípios. Não tem como parolar, porque já temos fatos, atos e circunstâncias que indicam que o Brasil é um narcopaís e que fez da população de 270 milhões de brasileiros reféns e estão cobrando deles através de autoritarismo, de medidas opressivas e imorais, ao assassinato, ao extermínio do povo brasileiro. Então não vamos permitir. 125 países, conjuntamente com o Comando Sur e com todas as tropas militares e toda a sua tecnologia, ao combate, à morte sumária de todos estes terroristas. Não tem para onde fugir. O espaço aéreo brasileiro se encontra interditado. Não há como vocês se deslocarem. Estão entendendo? Brasília, porque ficou bem estabelecido que são os partidos políticos, os senadores detentores destes partidos que manipulam e estabelecem regras que não são democráticas, são intervenções a querer permanecer no feudo e no conluio da afronta do terrorista já identificado Obama, Clinton, Biden, do Partido Democrata dos Estados Unidos, que delipendiou, roubou, matou cidadãos americanos e que isto tudo acabou. Não tem como progredir, não tem conglomerado financeiro, porque não existe mais valor agregado em nenhuma esfinge monetária que esteja circulando em todo o planeta, já que está sendo projetado o reset. Então, nós já estamos estabelecendo imediatamente a invasão. Você teve 24 horas, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Toffoli, Fachin, estou me esquecendo de quem? Toffoli, Gilmar Mendes, Fachin, bem, todos os que permanecem dentro do Supremo Tribunal Federal e receberam pagamentos. Se eu não os posicionei, é porque o relatório assim não determina. Então, nós já estamos com todas as tropas. Vocês têm que correr ao consulado americano e se entregar, abdicar. Ou melhor, todo o governo brasileiro deve abdicar. Você, Alcolumbre, Hugo Mota,
você, Congresso, você, Executivo e principalmente você, do Judiciário, todos têm que abdicar, se entregar imediatamente. Me entrego às autoridades que combatem o narcotráfico global. Por sermos, com provas irrefutáveis, membros dos terroristas globais, estabelecidos no território da República Federativa do Brasil e no continente sul-americano, centro-americano, e também alguns estados da América do Norte, como também da África, da Europa, da Oceania, que estamos todos já abdicando imediatamente porque a posição é guerra atômica nuclear. Estamos entendidos? Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, justiça paga, justiça global, na qual detém o cargo interventor do Tribunal Penal Internacional em 125 países, na investigação de 196 nações, do primeiro, segundo e terceiro escalão, de todos os funcionários públicos que se juntaram a querer o espólio do petróleo do mundo árabe, do mundo muçulmano, e não vamos permitir. Entenderam? Estou sendo claro. É o cargo que assim determina. E a pena é capital, morte por fuzilamento contra espias sabotadores localizados em cargos ao roubo qualificado. Não é mais descaminho, porque nós trabalhamos com o common law e o civil law. Então a intenção é roubar, é o enriquecimento individual de vocês, seus filhos da puta! E pra vocês, vão pra puta que o pariu! Partidos políticos, representantes do roubo qualificado, vocês estão já com a sentença determinada. Pelotão de fuzilamento sumário! Abdicar agora, hoje, no momento, tem poucos segundos. Se renda, entregue toda esta artimanha dos seus sócios internacionais, conglomerados, do G7, do G20, de todos os conglomerados e instituições estabelecidas para o dilipêndio e todo tipo de medidas opressivas e morais contra a humanidade. É crime contra a humanidade. E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, meu Pix de sobrevivência. Tenho que pagar R$800. Estou solicitando a ajuda de vocês. Meu Pix, CPF 510 466 447 34. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com. Meu Pix é meu telefone celular, 21 997420789. Todas as plataformas de internet pertencem a 60 agências de inteligência que fazem o monitoramento de toda a raça humana ao combate de todo aquele que procede contra as boas e razoáveis normas de convívio. E que vocês quiseram e querem manipular através de censura e que caiu. Não foi por falta de aviso.
Então estamos procedendo. Por favor, viralize isto o máximo possível. Porque eu não tenho sangue de vocês nas mãos. Mas tenha certeza que muitos já foram pro saco. E muitos irão. Porque estamos em combate na selva contra o ELN e as Farc, o narcotráfico no México, na Venezuela. Em 17 países do narcotráfico, seus filhos da puta. E vocês fizeram seus feudos políticos agregando que tem parlamento. Não, estamos em guerra atômica nuclear. E vocês são inimigos e serão abatidos pelo aço e pela espada. Muito boa tarde, dia 16 de abril de 2026. Urgente. Atenção, atenção. Atenção, Ministério da Guerra, do Pentágono. Atenção, Comando Sur. Atenção, coalizão do Paquistão, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes. Todos já posicionados ao confronto do fim da aliança da OTAN com os Estados Unidos. Eles estabeleceram na Espanha, conjuntamente com a China, a elaboração da tecnologia chinesa de monitoramento dos CEOs das bombas atômicas americanas que se encontram nas bases da OTAN na Europa. O contingente militar das bases que compõem esta aliança não existe mais. Todas estas tropas estão sendo trasladadas para o posicionamento global ao inimigo já identificado, que será totalmente dominado pelas tropas e pelas ogivas nucleares a serem projetadas ao confronto nuclear. O Brasil, a mando da cleptocracia deste déspota terrorista que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, todo o seu staff político de partidos políticos em 17 países, na América Central e na América do Sul, estabeleceram ogivas nucleares apontadas para os Estados Unidos da América, e todos já identificados. Eles estão querendo, hoje, proceder à detonação destas ogivas nucleares. E a Europa se posiciona com a base também de ogivas nucleares na Guiana Francesa, na América do Sul, a querer representar esta coalizão europeia contra os Estados Unidos da América. Então, já vamos proceder com o confronto nuclear no território da América do Sul, que abriga bases militares da China, do Irã, da Rússia, na Guiana Francesa. Não podemos aguardar nem determinar nenhum tipo de tratado, porque não existe. Estamos já no confronto nuclear atômico. A qualquer momento serão disparados todos os posicionamentos
a exterminar as ogivas nucleares localizadas no Brasil, em 17 países da América Central, da América do Sul, na Guiana Francesa, que estão apontadas para os Estados Unidos da América, como também da Europa. Todos os CIOs, ou seja, as bases de acautelamento das bombas atômicas americanas que se encontram na Europa, se elas forem invadidas pelas tropas da comunidade europeia, serão implodidas. Então o tratado da OTAN não existe mais. Nós estamos no confronto contra a Norte-Coreia, a China e todo aquele que se posicione a querer jogar bombas atômicas. Hoje, 16 de abril de 2026, horário 16 horas 06 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro internacional, interventor com tutela e curatela do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal do Brooklyn, do Supremo Tribunal Mundial, da Corte Permanente de Haia. Não temos mais que dialogar com cínicos terroristas que têm o hipotálamo compromissado, como também ações terroristas. O capital foi todo delipendiado. Eles não têm mais recursos e eles estão partindo para querer confrontar com ogivas nucleares. Não vamos permitir. Vamos imediatamente dissuadir a comunidade do euro a que se rinda. Bruxelas, a comunidade do Parlamento Europeu, abdicar imediatamente. Vocês são terroristas, narcotraficantes, que quiseram tomar o petróleo da Arábia Saudita, do mundo árabe, também do Irã. E já estamos com as coalizões do Paquistão, do Emirados Árabes, da Arábia Saudita, a invasão de todo o território hostil do Irã e de todo o território hostil, Turquia. Já estamos todos posicionados. Isto agora. Não temos mais tempo que deter este posicionamento de guerra atômica nuclear. Não vamos aguardar vocês a apertar o botão. Estamos tomando providências imediatas, com mísseis e confronto, já na Europa, na Espanha, em Portugal, na França, na Alemanha, em todo o território europeu. E todo aquele que assim não entender é inimigo, porque já foram identificados. Entenderam? Estou sendo claro? E conforme determinação a toda a transmissão, eu devo, conforme determinação, o meu Pix de sobrevivência. É meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-44734. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular 21 997420789. Fachin, Gilmar Mendes, Toffoli, Gonê, vocês serão imediatamente extraídos ou morte sumária. Vocês são espias sabotadores que trabalham para o Comitê Chinês, máfia do fentanil, da Rota da Seda, do terrorista Xi Jinping. Já estão identificados e vão ser abatidos a tiro, seus filhos da puta! E vocês estão prolongando esta merda, querendo se impor. Não há possibilidade.
já estamos posicionando a invasão da República Federativa do Brasil imediatamente, como também de toda a Europa. Já estamos com as tropas de coalizão, tomamos o Irã, tomamos todo o Irã, tomamos todos os países que estão confabulando contra a paz global, através de medidas opressivas e imorais, que não procedem mais. Estamos em guerra atômica nuclear e já estamos procedendo. Finalizei isto. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. De abril, a Grã-Bretanha acaba de revelar algo que Putin não queria que absolutamente ninguém soubesse. Submarinos espiões russos passaram mais de um mês circulando silenciosamente cabos submarinos perto das águas britânicas. A Grã-Bretanha os rastreou o tempo todo e agora eles estão revelando esse segredo para o mundo. Ok, deixem-me explicar exatamente o que o secretário de Defesa do Reino Unido, John Healey, anunciou na quinta-feira, 9 de abril. A Grã-Bretanha mobilizou forças militares para impedir que submarinos russos atacassem cabos e gasodutos submarinos. A operação russa durou mais de um mês. Envolveu 3 submarinos russos operando dentro e ao redor das águas britânicas e das águas de aliados britânicos. E a Grã-Bretanha rastreou tudo isso. Os submarinos envolvidos não eram apenas submarinos de ataque comuns. Healey identificou um submarino de ataque russo da classe Akula. Este é um submarino caçador-assassino movido a energia nuclear. Não é uma embarcação civil ou um navio de pesquisa. É um submarino militar construído para destruir coisas. E 2 submarinos especializados da GUJI, que é a diretoria principal de pesquisa em mar profundo da Rússia. Esta é uma unidade obscura que opera sob o Estado-Maior das Forças Armadas Russas. Ela opera embarcações especializadas de mergulho profundo, projetadas especificamente para alcançar o fundo do mar, por onde passam os cabos e gasodutos submarinos. Healey descreveu o que esses submarinos da GUJI são construídos para fazer em uma linguagem clara e assustadora. Eles são projetados para inspecionar a infraestrutura subaquática durante tempos de paz e sabotá-la em conflitos. Inspecionar agora, sabotar depois. Após detectar as embarcações russas se movendo para águas internacionais, a Grã-Bretanha respondeu. Uma fragata da Marinha Real foi despachada. Um navio-tanque de apoio foi mobilizado. Uma aeronave de patrulha marítima levantou o voo. Centenas de militares estiveram envolvidos no rastreamento e monitoramento dos submarinos russos durante toda a operação. As forças de defesa norueguesas mobilizaram uma aeronave de patrulha marítima P-8, um dos aviões de caça a submarinos mais capazes do mundo, e uma fragata. Vemos sua atividade sobre nossos cabos e nossos gasodutos, e você deve saber que qualquer tentativa de danificá-los não será tolerada e terá sérias consequências. Nossas forças armadas, acrescentou Healey, não deixaram dúvidas de que eles estavam sendo monitorados, que seus movimentos não eram secretos como o presidente Putin planejou, e que sua tentativa de operação secreta havia sido exposta. Os submarinos eventualmente foram embora. Nenhum dano foi causado à infraestrutura subaquática. E agora o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, elogiou publicamente a operação. Healey não apenas revelou a operação, ele explicou por que ela aconteceu no momento em que aconteceu. A Grã-Bretanha acusou a Rússia de usar a distração dos eventos no Oriente Médio para tentar conduzir essa operação secreta na região marítima do extremo norte. Pensem nisso por um momento. O mundo inteiro tem estado grudado na guerra do Irã, na operação Epic Fury,
no cessar-fogo, na crise do Estreito de Hormuz, nos ataques israelenses ao Líbano. Todos os feeds de redes sociais estão saturados com a cobertura do Oriente Médio. Putin olhou para isso e disse: agora, autoridades russas reconheceram que a Rússia forneceu ao Irã peças de drones e outro apoio militar. A mesma Rússia que tem lançado drones do tipo Shahed contra a Ucrânia, contribuindo com tecnologia para o Irã, estava simultaneamente enviando submarinos para mapear a infraestrutura submarina britânica. Elas são a mesma história. Putin está jogando um jogo global de pressão e perturbação, e ele conta com o fato de os governos ocidentais estarem distraídos demais, divididos demais e reativos demais para captar tudo de uma vez. Desta vez, a Grã-Bretanha o pegou. E Healey fez questão de dizer isso da forma mais alta e pública possível. Deixem-me tirar alguns minutos para explicar a GUJI, porque eu acho que a maioria das pessoas nunca ouviu falar dela. GUJI significa a Diretoria Principal de Pesquisa em Mar Profundo da Rússia. A GUJI opera o que os analistas da OTAN descrevem como uma frota de embarcações verdadeiramente únicas. Estas incluem submarinos de mergulho profundo movidos a energia nuclear. A Rússia opera vários submarinos nesta categoria, incluindo o AS-12, que supostamente pode mergulhar a profundidades extraordinárias e é pequeno o suficiente para ser transportado por um submarino nave-mãe maior. Esses submersíveis podem literalmente sentar no fundo do mar ao lado de um cabo. Naves-mãe especializadas, grandes submarinos nucleares convertidos para carregar embarcações menores de mergulho profundo na parte de baixo. Acredita-se que o submarino Belgorod, o mais novo da Rússia, carregue o AS-12 e seja projetado especificamente para operações especiais em águas profundas. Navios de pesquisa, embarcações de superfície que conduzem o mapeamento do fundo do mar sob o disfarce de pesquisa científica. A OTAN tem rastreado esses navios operando perto de cabos submarinos no Atlântico Norte, no Mar do Norte e no Báltico há anos. As bases da GUJI estão concentradas na Península de Kola, a costa ártica russa, em locais como Olenyaguba no Mar de Barents. Isoladas, difíceis para a inteligência ocidental monitorar. Perfeitas para partidas secretas, chama-se Programa Russo de Pesquisa Submarina, que é um eufemismo para uma estrutura paramilitar muito bem financiada, que está mapeando todos os nossos cabos e nossos gasodutos de energia. Tem os chamados navios de pesquisa. Em um cenário de conflito, esse mapeamento em tempos de paz se torna um pacote de alvos. O Ministério da Defesa da Grã-Bretanha confirmou que a atividade da GUJI é um lembrete de que a Rússia está desenvolvendo ainda mais suas habilidades para mapear e sabotar infraestruturas ocidentais críticas nas profundezas do oceano. Eu quero ter certeza de que todos entendem o que realmente está em jogo aqui. Neste exato momento, aproximadamente 97% de todo o tráfego intercontinental de internet viaja através de cabos submarinos de fibra óptica, cabos no fundo do mar. Toda vez que você usa um cartão de crédito, toda vez que você faz uma ligação internacional, toda vez que um banco processa uma transação entre continentes, toda vez que um quartel-general militar envia uma comunicação criptografada para uma base no exterior, esses dados estão se movendo através de um cabo assentado no fundo de um oceano em algum lugar. Esses cabos também transportam 9 trilhões de dólares em comércio por dia. 9 trilhões de dólares, todos os dias, através de cabos que, em alguns lugares, são apenas da espessura de uma mangueira de jardim. E eles não são fáceis de proteger. Existem cerca de 1 milhão de milhas de cabos submarinos de fibra óptica cruzando o fundo do oceano. Eles estão espalhados por todo o Oceano Atlântico, Pacífico e Índico. Eles passam por todos os mares principais. Proteger cada metro de cada cabo é fisicamente impossível. As comunicações militares, as redes de comando e controle que mantêm a Aliança Ocidental unida. Um ataque coordenado a esses cabos não cortaria apenas a internet por algumas horas. Ele cortaria o sistema nervoso da OTAN. E os gasodutos são igualmente vitais. Danificá-los, especialmente no inverno, cria crises econômicas e políticas imediatas. Nós já temos um precedente do que acontece quando essa infraestrutura é atingida. Em setembro de 2022, alguém explodiu os gasodutos Nord Stream no Mar Báltico. A capacidade da Europa de receber gás russo foi cortada.
Os preços da energia dispararam. A pressão política sobre os governos europeus para fazer as pazes com a Rússia se intensificou imediatamente. Então, em novembro de 2024, o cabo BCS East-West Interlink conectando a Suécia e a Lituânia foi cortado, derrubando cerca de 1/5 da capacidade de internet da Lituânia. Horas depois, o cabo Sea Lion 1 conectando a Finlândia e a Alemanha também foi rompido. E no dia de Natal de 2024, o cabo de energia Estlink 2 entre a Finlândia e a Estônia foi danificado, junto com 4 cabos de telecomunicações. Estes não são acidentes, eles são uma campanha. A OTAN não ficou parada enquanto tudo isso acontecia. Deixem-me mostrar a vocês o que a aliança realmente construiu em resposta. Em janeiro de 2026, a OTAN lançou a Operação Baltic Sentry, uma força multinacional dedicada projetada especificamente para proteger infraestruturas submarinas críticas. A Baltic Sentry envolve embarcações de patrulha marítima, aeronaves e drones navais operando no Mar Báltico. A OTAN também está trabalhando diretamente com a indústria para melhorar a resiliência física dos próprios cabos submarinos. As duas nações se comprometeram a patrulhar o Atlântico Norte como um só, treinar juntas no Ártico e desenvolver o equipamento avançado que manterá nossos cidadãos seguros. É essa frota conjunta e essas patrulhas que detectaram os submarinos da Guji na operação que Healy revelou em 9 de abril. A aeronave de patrulha marítima P-8 Poseidon mobilizada pela Noruega é particularmente digna de nota aqui. O P-8 é uma das aeronaves de caça a submarinos mais capazes do mundo. Ele carrega torpedos, sonoboias, dispositivos que escutam sons de submarinos debaixo d'água e sensores avançados que podem rastrear embarcações submersas a longa distância. Quando um P-8 está circulando no alto, um capitão de submarino sabe que está sendo observado. Healy também fez referência a uma operação separada, mas relacionada. No final de março de 2026, a Grã-Bretanha anunciou que seus militares estavam prontos para apreender navios suspeitos de fazerem parte da frota fantasma da Rússia, a rede de velhos petroleiros com propriedade opaca que a Rússia usa para evadir as sanções ocidentais. A Grã-Bretanha anteriormente apenas monitorava esses navios. Agora está preparada para abordá-los. Nas últimas semanas, o presidente do Saque-o-Emissário, Trump, criticou publicamente a resposta britânica à guerra do Irã. Trump chamou especificamente os porta-aviões da Grã-Bretanha, navios de guerra grandes e caros, de brinquedos. A implicação, a Grã-Bretanha não está fazendo o suficiente no Oriente Médio. A Grã-Bretanha deveria estar comprometendo mais recursos militares no Golfo Pérsico. Healy revidou, e eu acho que a lógica dele vale a pena ser levada a sério. Sua resposta: as maiores ameaças são frequentemente invisíveis e silenciosas. As redes de cabos que mantêm as comunicações, os sistemas financeiros e as estruturas de comando da Aliança Ocidental funcionando. Enviar um porta-aviões para o Golfo Pérsico é visível e dramático. Mobilizar uma fragata e uma aeronave P-8 para o Atlântico Norte para seguir submarinos espiões russos por um mês é invisível, até que deixa de ser. Este também é um cálculo estratégico sobre a maior vulnerabilidade da OTAN. Healy disse à coletiva de imprensa claramente: Putin gostaria que fôssemos distraídos pelo Oriente Médio, mas a Rússia é a principal ameaça ao Reino Unido e aos seus aliados. Deixem-me contar a vocês sobre a resposta da Rússia ao anúncio de Healy, porque é exatamente o que você esperaria da cartilha de Putin. A embaixada da Rússia em Londres emitiu um comunicado dizendo: a Rússia não ameaça a infraestrutura submarina, que é de importância crítica para o Reino Unido. Tampouco empregamos retórica agressiva a esse respeito. É isso. Uma negação categórica, exatamente como a Rússia negou o envolvimento em as explosões dos gasodutos Nord Stream em 2022, os cortes de cabos no Mar Báltico em novembro de 2024, os danos ao cabo de energia Estlink 2 em dezembro de 2024, anos de operações de navios espiões em águas britânicas e nórdicas. A Rússia nega tudo sem piscar. Mas desta vez, a Grã-Bretanha não apenas acusou a Rússia de algo. A Grã-Bretanha nomeou a unidade russa específica, a Guji, e os tipos específicos de submarinos, um submarino de ataque da classe Ácula
e 2 embarcações especializadas da GUGI. E a Grã-Bretanha revelou isso com o apoio da Noruega, com o secretário-geral da OTAN, Rutte, elogiando publicamente a operação. Esta não é uma acusação anônima. Isso está documentado, rastreado, confirmado por vários governos aliados e agora é público. A negação não se sustenta, e eu acho que todo mundo sabe disso, inclusive em Moscou. Aqui está a minha leitura honesta sobre onde isso vai dar. A Grã-Bretanha e a Noruega fizeram algo genuinamente importante ao tornarem essa operação pública. O valor estratégico não está apenas em deter este conjunto específico de submarinos. Está em sinalizar para Moscou que as operações da GUGI no Atlântico Norte e no Mar do Norte não permanecerão em segredo. Não é chamativo, mas é indiscutivelmente mais importante estrategicamente. Porque a questão é a seguinte: se a Rússia danificasse com sucesso os principais cabos submarinos do Atlântico Norte, as consequências ofuscariam quase tudo o que aconteceu na guerra do Irã. Os mercados financeiros congelariam. As comunicações militares se degradariam. Felipe, é absolutamente assustador as concessões que o Paraguai faz, basicamente, aos militares americanos. Vou trazer só algumas delas, são inúmeras, mas só algumas delas. Por exemplo, os americanos podem levar o equipamento militar que desejarem ao território paraguaio sem nenhum tipo de inspeção. Militares, civis do Departamento de Defesa, agentes do FBI e até contratantes norte-americanos receberam autorização total do governo paraguaio para adentrar no país e realizar operações contra facções criminosas. Com agentes do FBI já posicionados na capital Assunção e na Tríplice Fronteira, o Paraguai demonstrou iniciativa e enviou uma mensagem clara ao governo brasileiro. A criminalidade precisa ser enfrentada com ações concretas e coordenadas. Qual é o tamanho da população carcerária do Paraguai? Quantas? 15 mil. 15 mil. Eu acho que a presença do PCC é muito significativa. É muito importante. Essa decisão fortalece a presença dos Estados Unidos na região e coloca pressão sobre o Brasil, que ainda hesita em firmar acordos semelhantes. O sufocamento das redes criminosas que atuam na região já começou, e duvidar da possibilidade de Donald Trump autorizar operações militares em solo brasileiro é o mesmo que chover no molhado. Felipe, é absolutamente assustador as concessões que o Paraguai faz, basicamente, aos militares americanos. Vou trazer só algumas delas, são inúmeras, mas só algumas delas. Por exemplo, os americanos podem levar o equipamento militar que desejarem ao território paraguaio sem nenhum tipo de inspeção. Militares, civis do Departamento de Defesa, agentes do FBI e até contratantes norte-americanos receberam autorização total do governo paraguaio para adentrar no país e realizar operações contra facções criminosas. Com agentes do FBI já posicionados na capital Assunção e na Tríplice Fronteira, o Paraguai demonstrou iniciativa e enviou uma mensagem clara ao governo brasileiro. A criminalidade precisa ser enfrentada com ações concretas e coordenadas. Qual é o tamanho da população carcerária do Paraguai? Quantas? 15 mil. 15 mil. Eu acho que a presença do PCC é muito significativa. É muito importante. Essa decisão fortalece a presença dos Estados Unidos na região e coloca pressão sobre o Brasil, que ainda hesita em firmar acordos semelhantes. O sufocamento das redes criminosas que atuam na região já começou, e duvidar da possibilidade de Donald Trump autorizar operações militares em solo brasileiro é o mesmo que chover no molhado. Na diplomacia global, os golpes mais devastadores são às vezes desferidos à mesa, durante um processo de cessar-fogo. Durante o bloqueio do Estreito de Hormuz, o regime de Teherã enfrenta uma situação semelhante a esta imagem marcante no Oriente Médio. Uma incrível unificação militar está ocorrendo entre a Arábia Saudita, localizada a sudoeste do Irã, e o Paquistão, que possui armas nucleares e tem sediado conversas de paz. Talvez nem mesmo os Estados Unidos esperassem este movimento, que quebra os tabus de defesa ultrapassados do Golfo e altera a superioridade ofensiva regional de uma só vez. Uma demonstração de força transfronteiriça com dezenas de milhares de tropas, dezenas de caças e aviões de abastecimento. Além disso, este movimento não está isolado. Pela primeira
primeira vez na história, os países do Golfo estão mostrando um reflexo militar tão coordenado. Enquanto a Arábia Saudita fortalece seu poder terrestre e aéreo com o Paquistão, os Emirados Árabes Unidos aceleraram suas preparações de coalizão. Bahrein continua a hospedar a 5ª Frota dos Estados Unidos. O Catar está protegendo a sede do CENTCOM. Mas para Teherã, a verdadeira bomba foi Riad e Islamabad se unindo militarmente. Essa formidável força de combate desdobrada pelo exército paquistanês no coração da Arábia Saudita, no ponto mais estratégico da província oriental, mudou todos os equilíbrios. Estamos falando de 13 mil soldados de elite paquistaneses que transformaram a base aérea King Abdulaziz em uma fortaleza impenetrável da noite para o dia, e aquela frota de combate implacável cujos canhões estão apontados diretamente para o coração do Irã. A localização do desdobramento não é coincidência. A base aérea King Abdulaziz é uma das instalações estratégicas sauditas mais próximas da fronteira iraniana. Esta base em Dhahran está a uma curta distância do Estreito de Hormuz. Em outras palavras, jatos e soldados paquistaneses chegaram bem na porta do Irã. Agora, há uma enorme força militar conjunta da Arábia Saudita e do Paquistão praticamente a uma missão da fronteira do Irã. O ponto de ruptura começou, onde generais iranianos, atolados em batalhas de rua e conflitos por procuração, se vêm enfrentando um exército regular, implacável e beligerante pela primeira vez. No entanto, o que é realmente surpreendente é que o Paquistão quer proteger a Arábia Saudita de potenciais ataques iranianos com suas unidades militares mais elitizadas, porque a infantaria mais elite e o pessoal das forças especiais do exército paquistanês, endurecidos por anos enfrentando terrorismo e guerra assimétrica e experientes em operações transfronteiriças, estão chegando. Gênios da defesa aérea capazes de montar armadilhas mortais nas areias quentes do Golfo em segundos e unidades blindadas mecanizadas que paralisarão as linhas inimigas também estão a caminho. Esta força de ataque, escolhida a dedo especificamente do 10º e 11º Corpo do Paquistão, será derramada como concreto nas linhas de defesa da Arábia Saudita. Mas o verdadeiro terror não está nos soldados marchando no chão, mas naquela escuridão silenciosa e implacável do céu. Aquelas sombras cinzentas e mortais decolando uma após a outra das pistas da base aérea King Abdulaziz, de 10 a 18 caças JF-17 Thunderblock 3 e J-10C. Essas aeronaves não são jatos comuns deslizando pelo céu. São predadores tecnológicos capazes de detectar instantaneamente até o voo de uma mosca nas profundezas das bases iranianas na margem oposta do Golfo, graças aos radares AESA avançados que carregam em seus narizes. São quartéis generais voadores que cegam mísseis inimigos no ar e bloqueiam seus sistemas com suas capacidades de guerra eletrônica. Com os mísseis Arar de longo alcance PL-15 carregados sob suas asas, eles oferecem proteção significativa contra os ataques de drones do Irã. Em resumo, um escudo completo de defesa aérea também está sendo construído entre a Arábia Saudita e o Paquistão. Uma tremenda superioridade tecnológica está surgindo, capaz de destruir os jatos de combate improvisados e ultrapassados do regime de Teherã, deteriorados por anos de embargos, muito além do horizonte antes mesmo de se verem no radar. E esse poder aéreo massivo não era uma frota solitária composta apenas por jatos de combate. Logo atrás desses jatos, há aeronaves de alerta antecipado ZDK-03 AWACS deslizando pelo céu como enormes olhos divinos. O Paquistão também está enviando aviões-tanque de reabastecimento aéreo para a Arábia Saudita, garantindo que a batalha possa continuar ininterrupta por horas e dias. Estão sendo lançadas as bases de um grupo de aliança que Teherã nunca esperou. Agora, vamos adicionar o poder dissuasor do exército da Arábia Saudita contra o Irã a este enorme apoio militar fornecido pelo Paquistão, porque há um acordo entre os dois países semelhante ao artigo 5 da OTAN, onde um ataque a um país será considerado um ataque ao outro. Os alicerces dessa enorme acumulação foram estabelecidos a portas fechadas, não durante os dias em que a crise eclodiu. O Pacto de Defesa Mútua Inflexível e Letal, assinado entre Islamabad e Riad, assinado em setembro de 2025, este acordo não foi apenas uma venda de armas ou um contrato de exercício conjunto. A cláusula de parceria mencionada tornou-se a verdadeira fonte da tempestade que se forma no Golfo hoje, o dominó que abalou o Irã. Portanto, devemos somar as capacidades militares de Riad contra o Irã, as dezenas de milhares de tropas e as dezenas de aeronaves que o Paquistão implantou na Arábia Saudita. O efetivo de pessoal ativo das Forças Armadas Sauditas é de aproximadamente 230 mil. Mais de 300 caças modernos F-15SA, F-16 e Typhoon servem na Força Aérea do país.
Não devemos também ignorar aquela rede de aço impecável traçada pelo céu, composta por baterias Patriot, TJAD e SAMP-T que escaneiam o horizonte no solo. Esta forte rede de defesa cria um guarda-chuva em camadas contra os ataques de mísseis balísticos e drones do Irã. As forças dos Estados Unidos também contribuem diretamente para esta equação. As frotas de F-35 e F-15 estacionadas na base aérea Prince Sultan trabalham integradas com as defesas aéreas sauditas. A presença militar dos Estados Unidos em solo saudita está entre 3.000 e 4.000. Há também tropas rotativas. Assim, um trio da Arábia Saudita, Paquistão e, adicionalmente, os Estados Unidos está se formando diante de nós. A imagem que se forma nos Golfos não está mais clara agora. Toda essa infraestrutura tecnológica saudita de bilhões de dólares se fundiu com a mentalidade agressiva, intransigente e guerreira de engajamento aéreo do Paquistão. O imenso alcance dos radares sauditas e a precisão mortal dos mísseis paquistaneses tornaram-se uma única entidade. Os Estados Unidos, por outro lado, abriram o guarda-chuva do Golfo para essa força conjunta na região. Esta imagem, refletida nas telas gigantes dos bunkers subterrâneos dos generais de Teherã, não é apenas uma desvantagem tática. Este é um colapso psicológico impecável, um potencial que poderia desencadear o desmoronamento da arrogância militar do Irã. O Irã, de repente, se viu frente a frente não apenas com as monarquias do Golfo, mas também com uma enorme máquina de guerra nuclear armada vizinha. Agora, um único drone iraniano tentando infiltrar-se no espaço aéreo saudita ou um único míssil balístico disparado poderia enfrentar a retaliação implacável e desproporcional não apenas de Riad, mas também de Islamabad. Em outras palavras, uma armadilha geoestratégica perfeita, mortal e irreversível se formou na região. A propaganda iraniana, que durante anos retratou Riad como um tigre de papel dependente da proteção dos Estados Unidos, cheio de dinheiro, mas fraco em intelecto militar, foi despedaçada. No entanto, a mentalidade saudita não era superficial o suficiente para pensar que poderia vencer esta guerra apenas acumulando aviões no céu ou empilhando rifles no chão. Grandes guerras são vencidas não com os sons explosivos de mísseis, mas com os sons silenciosos de economias em colapso. Vimos isso com as cenas da crise global do petróleo durante a crise do Irã. Sabemos da infame chantagem energética do Irã, onde manteve a economia global refém por anos, gritando: "Vou fechar o estreito e mergulhar todos vocês na escuridão." Riad estava simultaneamente paralisando essa mesma arrogância, essa chantagem assimétrica metros abaixo do próprio deserto. Quando o calendário mostrou 8 de abril, Teherã pensou que estava atacando na intoxicação de uma vitória barata. Os drones suicidas e mísseis balísticos do Irã fizeram um mergulho implacável no que supostamente era o coração energético da Arábia Saudita, as instalações de Manifa e Kurais. As estações de bombeamento críticas do oleoduto leste-oeste foram atingidas e enormes bolas de fogo subiram ao céu. A imagem nos momentos iniciais do ataque era sombria. Uma capacidade diária de 1.300.000 barris de petróleo foi completamente retirada do sistema naquele momento. A produção nas instalações havia efetivamente parado. Teherã assumiu que havia cortado a jugular de Riad, levado a economia saudita de joelhos e mergulhado os mercados globais no caos. Apenas 4 dias depois, Riad respondeu ao show assimétrico barato e superficial do Irã com a face fria, calculada e implacável da engenharia militar. No dia 12 de abril, o Ministério da Energia da Arábia Saudita não apenas limpou silenciosamente os escombros nas instalações, ele despertou a plena capacidade aquele monstro de aço que abala toda a equação energética global até o seu núcleo e multiplica por 0 o domínio do Irã sobre o estreito. Nomeadamente, estamos a falar do oleoduto leste-oeste. Esta é uma veia massiva que se origina nos campos da província oriental na costa do Golfo, que são perigosos e estão constantemente ao alcance dos mísseis iranianos. Esta linha notável percorre centenas de quilômetros sob o deserto, através daquela rota segura e profunda onde os radares e mísseis do Irã nunca podem alcançar, e então se estende até a costa do Mar Vermelho no oeste, até o porto de Yanbu, uma linha de desvio estratégico completa. Mas o que é realmente notável não são as localizações desta rota de petróleo, mas sim quanta energia ela transporta. Empurrando os limites da engenharia, a capacidade foi elevada a um nível inimaginável, exatamente 7 milhões de barris por dia. Essa cifra não é apenas uma notícia comum de aumento diário de produção, é vista como um laço geoestratégico que tira completamente da equação as águas minadas e cheias de crises do Estreito de Hormuz, onde lanchas rápidas circulam livremente. Parece que a construção de uma enorme parede de aço começou, uma que empurra a ameaça do Irã de deixar o mundo sem petróleo diretamente para a garganta de Teherã.
A mensagem que Riad enviou às ameaças de Teherã naquele dia foi muito clara, muito implacável. Mesmo que o Golfo pegue fogo, mesmo que o Irã incendeie o mar, meu petróleo contornará silenciosamente esse fogo, sairá pelo Mar Vermelho e chegará aos mercados globais. Essa retórica simbólica está lentamente se tornando realidade no terreno. Mas o pesadelo geopolítico que aguarda Teherã não consistia apenas nesse movimento massivo de Riad. Do outro lado do Golfo, os Emirados Árabes Unidos também começaram a se proteger contra as ameaças energéticas de Teherã. Abu Dhabi, constantemente na mira dos mísseis do Irã e ameaçado em cada crise, havia silenciosamente encomendado uma veia jugular alternativa de vários bilhões de dólares. O oleoduto Habshan Fujairah, com 380 quilômetros de extensão e construído por 4 bilhões e 200 milhões de dólares. Entre 1,5 milhão e 1 milhão e 800 mil barris de petróleo fluem por dia diretamente para as águas abertas e seguras do Golfo de Omã até o porto de Fujairah, sem que uma única gota toque as águas estreitas e escuras do Estreito de Hormuz. Mas o aspecto verdadeiramente devastador dessa linha não é o volume de petróleo que ela transporta, seu comprimento ou o custo de construção de bilhões de dólares. A verdadeira devastação, o detalhe que enlouquece Teherã, está escondida na amarga ironia diplomática por trás dessa linha de aço. Alega-se que as próprias empresas chinesas estiveram envolvidas na construção desta linha, colocando aqueles enormes tubos de aço no deserto com suas próprias mãos. Não é a posição da administração de Pequim a única grande potência em que o Irã se apoia na arena internacional, o maior comprador de seu petróleo, seu supostamente mais leal e inabalável aliado. Surpreendente? O aliado mais confiável de Teherã havia construído com suas próprias mãos a infraestrutura de bilhões de dólares necessária para que os árabes do Golfo escapassem da chantagem do Irã. Uma face tão humilhante e intrigante da diplomacia, dos interesses globais e do poder do dinheiro raramente foi vista na história moderna. Os detalhes que irão chocar o Irã não se limitam a estes. Os Emirados Árabes Unidos declararam publicamente em 27 de março que estão prontos para se juntar à coalizão. O porto de Jebel Ali foi destinado à logística da coalizão. A base de Al-Dhafra está aberta às forças dos Estados Unidos. É normal que o país tome tais precauções militares porque, no dia 8 de abril, o Irã lançou um ataque aos Emirados Árabes Unidos com 17 mísseis balísticos e 35 drones. O complexo de gás Habshan e o terminal de petróleo de Fujairah foram alvos. Após este ataque, os Emirados Árabes Unidos solicitaram uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, incluindo o uso da força. Em outras palavras, Abu Dhabi está agora indo além de uma postura defensiva, e assim como a Arábia Saudita e o Paquistão, está formando um escudo de dissuasão contra o Irã, não apenas no setor energético, mas também no sentido militar. Bahrein também é um desses países, porque Bahrein é um dos países do Golfo mais importantes expostos aos drones e mísseis do Irã. O quartel-general da 5ª Frota dos Estados Unidos está estacionado nesta pequena nação insular, e o Bahrein mobilizou todos os seus recursos para proteger esta base. O lado kuwaitiano também está exibindo uma postura baseada na cooperação militar conjunta com os Estados Unidos contra o Irã, porque as instalações de petróleo e a infraestrutura de tratamento de água do país foram alvo. Por esta razão, a base Ali Al-Salem está aberta aos Estados Unidos. O lado qatariano está seguindo a mesma estratégia contra o Irã. O quartel-general do CENTCOM dos Estados Unidos na base Al-Udeid está sob proteção total. Considerados individualmente, talvez nenhum desses países sozinho seria uma força decisiva contra o Irã, mas juntos formam um enorme guarda-chuva. Bases, portos, redes de radar, sistemas de defesa aérea e linhas logísticas estão praticamente todos se interconectando. Esta força de defesa conjunta, iniciada pelo Paquistão e pela Arábia Saudita nos últimos dias, está se espalhando gradualmente por todos os golfos. Do lado iraniano, a situação não é muito animadora. O regime de Teherã está cercado não apenas militarmente, mas também economicamente. Além disso, eles estão completamente sozinhos na arena diplomática. A Rússia está ocupada com sua própria guerra. A China não quer arruinar suas relações com o Golfo para proteger sua cadeia de suprimento de energia. Até Omã, visto como o país do Golfo com as melhores relações com o Irã, está em um silêncio cauteloso. As forças regionais por procuração do Irã, Hezbollah, os Houthis e as milícias iraquianas ainda são fatores, mas essa rede de procuração não é capaz de enfrentar a ameaça militar direta do Golfo. A guerra assimétrica não pode romper um cerco convencional. O regime de Teherã está experimentando o isolamento estratégico mais profundo de sua história. Observando todos esses desenvolvimentos, fica claro que abril de 2026 é um ponto de ruptura no equilíbrio de poder no Oriente Médio. O envio de 13 mil tropas do Paquistão para a Arábia Saudita é a primeira grande implementação do Pacto de Defesa de 2025 e o fortalecimento mais tangível da Frente do Golfo na guerra com o Irã.
O reflexo militar conjunto dos países do Golfo está dando origem a uma nova arquitetura de segurança coletiva na região. E oleodutos, feitos de aço, estão enviando a carta estratégica mais forte do Irã, a chantagem de Hormuz, para o lixo da história. Se o Irã não conseguir encontrar uma saída para romper este cerco multifrontal, o regime de Teherã poderá enfrentar a maior pressão econômica e militar da história nas próximas semanas. Mas, pela natureza da guerra, um ator encurralado é o ator mais perigoso. Os barcos rápidos, drones e mísseis balísticos do Irã ainda podem provocar um incêndio. Em resumo, o jogo de xadrez atualmente jogado nas águas do Golfo chegou a um estágio em que cada movimento pode ter consequências irreversíveis. Você acha que essa unificação militar maciça forçará o Irã a recuar? Ou Teherã mostrará um reflexo ainda mais agressivo ao ser encurralado? Não se esqueça de compartilhar seus pensamentos nos comentários. TGN apresentou. Obrigado por nos escolher. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então vocês poderão verificar que tem uma frase e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece, para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.